na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Orar pela irmã Marlúcia, que não... Amados, vamos mais uma vez cultuar ao Senhor, louvar o Senhor, nos aproximar dEle, pedir a Ele mais misericórdia para nós e para o nosso país, porque o nosso país está sendo duramente visitado tanto pela pandemia, como pela gripe, como também pelas chuvas. Olha o estado da Bahia, como tem sofrido, está lá com quase 70 cidades em alerta, e mais de 20 mortos até agora. Pois bem, e muitas casas destruídas, muitas pessoas perderam tudo que tinham. E nós vamos agora orar a Deus por essas pessoas, orar a Deus por essas famílias que estão enlutadas, orar a Deus por essas famílias que estão desabrigadas, orar a Deus por essas famílias que perderam tudo que tinham nessas enchentes que deu agora no estado da Bahia. Também no estado de Tocantins, a coisa não está boa. Os aguaceiros estão fazendo muito estrago por lá. Então, amados, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos suplicar a Ele misericórdia, por favor, porque dói em nós. Eu não sei, dói em mim, mas eu sei que dói na igreja de Deus também, no coração dos santos, dói essa agonia. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus por misericórdia, por graça, por amor. Visite essas pessoas e encolha o seu braço, meu Deus. Está pesado, Senhor. Está doendo. Vamos então orar. Pai nosso que está nos céus, queremos nesta hora trazer à Tua presença, Senhor, aquilo que Tu já estás vendo, a agonia do povo, o sofrimento do povo. Não falo só do meu país, mas do mundo inteiro. Tu estás vendo o que ocorre nas nações, o que ocorre nos países, o que acontece com as pessoas. Mas o meu país, meu Pai, o meu Brasil, que Tu nos deste como pátria, essa terra tão abençoada, tão rica, contempla, Senhor, a agonia, contempla o sofrimento das pessoas, contempla as pessoas que perderam tudo que tinham, Senhor. Ficaram sem nada, apenas com a roupa que tinham no corpo. E desperta a Tua igreja em todo o mundo, para que ajude essas pessoas, para que ajudemos essas pessoas, orando, ofertando alguma coisa, dando alguma coisa aos que têm necessidades. Pai, olha para nós por misericórdia. Contempla nosso país. Contempla nossas necessidades.
Olha para os enfermos, meu Senhor. Repreende as enfermidades. Muitas delas só Tu podes compreender. Só Tu podes repreender. Só Tu podes curar. Então, Pai, eu te suplico, nesta hora, olha para o nosso país, para a agonia que está passando. Olhe para as nossas necessidades. Olhe para as nossas autoridades, nosso presidente, nossos ministros, nossos juízes, Senhor. Estão carecendo urgentemente da Tua direção. Os pastores precisam ser aqueles homens, segundo o Teu coração, para cuidarem do rebanho com amor, orarem por eles, sentirem a dor que o país está sentindo. Oh, meu Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Meu Deus, por favor, olha para nós agora. Perdoa nossos pecados. Naquilo que erramos contra Ti. Ó Pai, arranca de nós aquilo que não Te agrada. Lança para trás de Ti. Arranca dos Teus santos aqueles pensamentos negativos, aquelas dúvidas, aquelas escolhas que não convêm. Ó Pai, os desejos que não edificam. Arranca tudo, meu Pai, segundo a Tua misericórdia, e joga fora por amor do Teu grande e glorioso nome. Ó Deus, olha para nós. Olha para as nossas fraquezas, meu Pai, para as nossas limitações. Visita nessa hora os nossos irmãos que estão em luta. A irmã Marluce, lá no norte, Senhor Deus, que segundo estamos sabendo, ela está com essa pandemia e está, ó Pai, entubada. Eu te suplico por ela e por outras pessoas que eu não conheço, não sei, mas Tu estás vendo cada pessoa, meu Deus, desse mundo. Tu estás contemplando agora, vendo o coração, vendo a necessidade, vendo a angústia, vendo a fome, vendo a miséria. Por favor, meu Deus amado, por favor, olha com olhar de misericórdia. Por favor, meu Senhor, por favor, ouve a Tua igreja, abençoa os pregadores da Tua palavra, aqueles que estão anunciando as Tuas bênçãos, os Teus favores. Por favor, meu Deus, dá-nos um culto abençoado, um culto que Te glorifique, que Te louve, que mostre o nosso amor por Ti, porque o Teu amor por nós já está mostrado, já conhecemos, Pai, que Tu nos ama tanto. Ensina-nos, pois, a Te amar, a Te adorar, a nos aproximar de Ti. Une o nosso coração ao temor do Teu nome e santifica o Teu povo para o louvor da Tua glória. Ouve a nossa oração. Chegue ela à Tua presença. Chegue ela diante do Teu trono. Chegue ela aos Teus ouvidos, ao Teu coração. E responde, Pai querido, segundo a medida das Tuas misericórdias. Perdoa nossos pecados, meu Deus. Perdoa os meus pecados. São muitos, eu sei, mas não escondo de Ti. Não procuro, ó Senhor, me justificar de nada. Sou fraco e necessitado. Tu conheces o Ferreira que Tu fizeste. Toma-nos pela mão, santifica-nos e prepara-nos para esse culto maravilhoso. Amém. Pois Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Nós vamos louvar o Senhor agora, né? Vários irmãos entraram, mas nós vamos louvar agora o Senhor. É isso? Tá aí vários irmãos, né? Mas nós temos hoje muito que agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Meu Deus. Né? E nós vamos agora entoar louvores ao nome do Senhor. Amém. Amém? E desde já
Queremos mandar a paz do Senhor a todos, irmã Luísa Torres em Muqui, do povo abençoado de Cachoeiros, irmãos aí de São Paulo, pastor Gênesis, irmã Elzira Osias, irmã Elvira Cabral, que está aí conosco, né? Josadac, Josiane, enfim, que Deus abençoe todo esse povão que está aí. Vamos louvar agora o Senhor, amém, né? E Cosmo Ramos também, Deus abençoe. Elisângela Mâncio, né? A paz do Senhor para você. Que Deus te abençoe, Elisângela. Nós vamos agora louvar o nome do Senhor, né? Cosmo Ramos está mandando a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Pastor Gênesis também no início, né? Enfim, um abraço a todos. Vamos louvar o Senhor, que é o hino 26 do cantor cristão e depois o 29. Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o Rei, vem as nações a Ele só. Contentes nos render, ó sim, contentes nos render. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus. Ó terra e mar e céus cantai a resplendente luz, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores, morte já vencidos dele são. A paz Jesus concederá em rédea profusão, em rédea profusão, ó sim, em rédea profusão. Verdade, amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom o excesso rei, e lhe obedecerão, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Aleluia. Vem 29 do cantor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Passou o Natal, né, mas sabemos, né, Glória a Deus. que nós estamos nessa época natalina, né? Então nós vamos agora entoar louvores ao Senhor. Aleluia. Tudo é paz. O não. povo sim. Sim. Tá assim, tá boa. O povo se coberto de densas trevas perto do abismo e não desperto, de surpreso um grande divinal clarão. É Jesus que nasce autor da salvação, Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama Cristo com adoração, cumprindo as profecias, nos nasce o Rei Messias. Em horas tão sombrias, cada povo em trevas vê o seu clarão. É Jesus que nasce autor da salvação, Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical no hino triunfal proclama Cristo com adoração. Jesus, o Rei da glória, humilde em sua história, a
que nasce autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama Cristo com adoração. Ó nova alegre voa, no céu azul ressoa, que Cristo nos perdoa. Aceitai, ó povos, dai o coração. É Jesus que nasce autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama Cristo com adoração. Aleluia. Amém? Glória a Deus, Vamos orar maravilhoso. agora, irmãos. Amém. Não é? Entregar o mensageiro nas mãos do Senhor, e aí no final eu faço o comentário, né? Ele diminui um pouco a mensagem, né, do horário, e aí eu faço aí quem está conosco nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor, para todos Aleluia. sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Amém. Queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos a Tua serva irmã Marluce, Tome, Pai. lá no Pará. Toca. Olha com teu olhar de misericórdia, Senhor, atende o rogo que fazemos neste momento. Senhor, a tua palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. E nós cremos, ó Pai, e tem havido sinais para nós. Nesta noite, ó Pai, faça o milagre na vida da tua filha. Dá a bênção, ó Pai, para ela, para a Aleluia. família, para o pastor Heron, em Glória, nome de glória a Jesus. Deus. Amém. Toma o mensageiro das mãos, toma o teu servo que lhe irá a palavra e falará da tua parte. Que a tua palavra possa vir de encontro aos corações nesta noite. Amém. Ó Deus, alguém que esteja em dúvidas, ó Pai, nesta noite que haja Aleluia, certezas Jesus. de Deus. Sim, Pai. Que haja, ó Pai, convicções geradas. Que haja aceitação do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo isto eu te peço nesta noite, com Amém. fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ferreira. Amém. Meus amados, nós vamos agora meditar, pensar, adorar, glorificar esse Deus maravilhoso, que olhando para as nossas desgraças, muito antes da fundação do mundo, seu filho foi imolado por uma humanidade que viria séculos depois. Mas Deus já conhecia essa humanidade. Já estava diante dele cada pessoa, já estava diante dele cada pecado que cometemos, já estava diante dele toda a nossa fraqueza, todas as nossas imundícies, todos os nossos pecados estavam diante dele, muito antes que existíssemos. E muito antes que existíssemos, ele nos deu seu Filho. Ele nos elegeu para sermos santos e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Olha, vejam quem é esse Deus maravilhoso. Agora, amados, vejamos bem, esse Deus glorioso, leiamos o que ele disse na sua palavra. Em Isaías 45, 22, ele disse assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe bem isto. Nós passamos por um Natal agora, olhamos para muitas coisas, olhamos para a mesa cheia de guloseimas, cheia de alimento gostoso, olhamos para os presentes que recebemos, olhamos para tudo isso, olhamos até para
a imagem de um presépio, onde o filho estava ali, o desenho dele. Vimos tudo isso, meus amados. Mas será que nós olhamos para Deus? Porque com os olhos do nosso corpo, nós vemos tudo aquilo que é visível para nós. Mas com os olhos do nosso coração é que nós podemos ver o nosso Deus e a sua realidade. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E o Senhor aqui nos diz isto: olhe, olhai para mim e sereis salvos. Mas, Senhor, olhar para ti como se tu és invisível. Por causa dessa invisibilidade, aconteceu algumas coisas neste mundo. Lá no livro de Samuel, ele nos conta de um momento em que o povo revoltou-se contra Deus, contra Moisés, e até amaldiçoar aquele pão, chamaram de pão vil, aquele pão que Deus mandava do céu para eles. E Deus mandou então serpentes ardentes para morder aquele povo, e muita gente morreu. Então, Moisés acorde, clama ao Senhor, clama ao Senhor. E Moisés clamou ao Senhor, e Deus disse: olha, faz uma haste metálica, faz uma serpente metálica, bota numa haste e bota diante deles. Todo aquele que for mordido pela serpente, olhar para aquela serpente que está na haste, não morrerá. Olha, irmãos, olha o que é o olhar. Olha o que é o olhar da pessoa que tem fé. Olhasse para aquela serpente na haste, não morreria. Estaria guardado, estaria escondido da morte. Pois bem, e o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, falou a respeito disso. Lá em João 3,15, ele disse para Nicodemos: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pois bem, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 20 da carta aos Hebreus, nos diz o seguinte: nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha, meus irmãos, nós olhamos para muita coisa neste mundo. Nossos olhos param sobre muitas coisas, às vezes até coisas que não devíamos olhar, nós paramos para ver. E para olhar para Deus, seu coração está preparado? O nosso coração tem olhos. Os olhos do coração, os olhos do espírito, os olhos da alma, esses contemplam Deus, esses sentem Deus. Para esses olhos, Deus não é estranho. E tanto é que Deus disse: olhai para mim. Como vamos olhar para o Senhor? É acordando, irmãos. Acordando na fé. É despertando. É tendo o nosso pensamento atento ao Senhor. Atento aos feitos do Senhor. Atento às promessas do Senhor. Atentos ao sacrifício do Senhor em nosso lugar. Se olharmos para Cristo, contemplarmos o crucificado, perdendo sangue por nós, e se nos arrependermos dos nossos pecados, se nos entregarmos a Deus, certamente Ele nos perdoará, seremos salvos e amanhã estaremos com Deus na sua glória.
Vejam isto, como é maravilhoso olhar para Deus. Eu lamento, tivemos o Natal do Senhor Jesus que celebramos agora em dezembro, não sabemos se foi nesse tempo, mas ele veio realmente. Pois bem, celebramos, olhamos para tudo. Será que olhamos para ele? Vemos apenas a criança. Será que nos deu tempo de acompanhar o crescimento dele, ver o seu sofrimento já desde o princípio? Diz-nos o historiador que a sombra da cruz acompanhava Jesus, que Jesus, a sombra dele era a sombra de uma cruz, acompanhava Jesus desde então. E eu creio nisto. Por quê? Porque ele começou a ser perseguido para não nos salvar desde que nasceu. Já teve que ir para o Egito fugindo à noite com seu pai adotivo chamado José e sua mãe chamada Maria. Tiveram que ir para o Egito naquela mesma noite que os anjos anunciaram o nascimento aos pastores, e eles foram lá e confirmaram tudo, e viram tudo. Pois bem, e daí em diante, o que é que vemos? Quando ele começou a trabalhar, começaram as perseguições. Quando ele fez o primeiro milagre, alguém, Maria disse, olha, façam tudo o que ele vos disser. Interessante, é o último mandamento de Maria que tem na Bíblia, é esse. Façam tudo o que ele vos disser. E o Senhor Jesus deu as ordens, e foi feito conforme ele fez, e houve um milagre lá em Caná da Galileia, naquela festa. Pois bem, esse Jesus maravilhoso, então ele saiu dali encontrando pescadores, homens fracos, sem grandes culturas, que é que ele disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens seguiram Jesus, e porque eles obedeceram, a igreja existe hoje, proclama e prega e busca e santifica o Senhor. Pelo menos é esta a missão da igreja, glorificar o Senhor e mostrar esse Jesus maravilhoso. Se alguém, aonde está Jesus, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para o meu exemplo, porque Jesus está aqui e é Ele que faz tudo isso. E é Ele que opera essas maravilhas. Jesus é interessante, amados, é muito interessante que Deus, sendo tão grande, que fez tudo que existe nos céus e na terra, foi criado por Ele. Esse Deus tão grande condescende em habitar em um ser humano que é como um grão de areia, que é como um caco de barro, entre outros cacos. Mas a palavra nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ora, o Espírito já está em nós porque cremos. Vem o Senhor Jesus e o Pai faz morada. Então a Trindade bendita, o Deus trino e triuno, mora. Quer morar, quer fazer morada dentro de cada um de nós. E isso deve levar a igreja a louvá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo com todas as forças da alma, do coração e do corpo. Louvar ao Senhor, porque Ele habita em nós. Olhai para mim. Olhai para mim. Interessante, o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, Ele fez muitas maravilhas que só Deus era capaz de fazer. Fez muitas maravilhas
porque olharam para ele esperando receber isso. Até um cego chega perto dele, ele, que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. Olha, irmãos, e aquele homem que era cego de nascença, viu, contemplou Jesus e saiu glorificando a Jesus pelo resto de sua vida. Então Jesus quer se revelar. Jesus quer se revelar a cada pecador. Ele quer se revelar ao ser humano. Ele veio ao mundo por isso. Ele deixou a sua glória. Eu fico pensando, quando ele orou, ali no capítulo 17 do Evangelho de João, ele falou com o Pai, agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que beleza. E ele deixou toda essa glória que ele tinha com o Pai, por amor dos pecadores que estavam nesta terra, condenados ao inferno para sempre. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todos estavam mortos em ofensas e pecados. E o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, incalculável, imensurável, ele permitiu que o seu filho, ele mandou o seu filho, filho, vai cuidar daquela raça, vai cuidar aqueles homens que eu criei a minha imagem conforme a minha semelhança, a nossa semelhança. E eles pecaram e se desviaram e estão perdidos e não sabem para onde vão e não sabem o que fazer. Corre lá, meu filho, cuida daquele pessoal. E o nosso amado Jesus veio na forma de um menino que há 2 dias atrás todo mundo estava glorificando, todo mundo estava olhando para o menino. Por que não olhamos para Jesus agora? Agora, ele não é aquele menino. Agora, ele é o Rei dos Reis. Agora, ele é o Senhor dos Senhores. Agora, ele é aquele que diz, todo poder me é dado nos céus e na terra. Agora, ele é aquele de quem o Pai diz que diante dele se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que ele é o Senhor. Toda língua confessará Jesus. Todo o joelho se dobrará diante dele. Amados, esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Nós não anunciamos um Jesus inventado aí, não. Anunciamos esse Jesus que nasceu eterno, ele sempre foi como Deus, mas como homem nasceu de uma virgem entre nós e vimos a sua glória, conforme diz o apóstolo João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, vimos tudo que ele fez. Chega ao poço de Betesda, lá está um paralítico, há 38 anos, na beira do poço, esperando que alguém o jogasse na água, mas não apareceu ninguém. Mas apareceu Jesus que disse, queres ficar são? Senhor, não tem quem me jogue na água, mas quando eu vou, outro já foi. Então levante, vá para casa, leve a sua cama. Tome a cama e vá para casa. Eu imagino, meus amados, a alegria daquele homem. Eu imagino a alegria daquele homem poder agora levantar-se para casa. Imagina a alegria daquele endemoniado lá de Gadara, quando o Senhor Jesus expulsou a legião de demônios dele e disse, olha, agora vá para casa e conte na sua família as grandes coisas que o Senhor lhe fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e pregou em toda aquela região de Decápolis, região onde havia 10 cidades. Ele pregou a palavra de Deus ali,
mostrando quem era ele, quem foi ele, o que o inimigo fez com ele e o que o Senhor Jesus libertou de uma legião de demônios. 1000 demônios. Pois bem, o Senhor o libertou. Esse Jesus, libertador, esse Jesus crucificado, esse Jesus ressuscitado, esse Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, esse Jesus que recebeu todo o poder nos céus e na terra, esse Jesus que veio a este mundo para salvar a você e a mim, é esse Jesus que eu prego, que eu anuncio, que eu quero mostrar a você, que eu peço a você o seguinte: tire de diante de você os seus pecados, aquelas coisas más para as quais você olhava, e olhe agora para Jesus. Contemple a formosura do Rei dos Reis. Olhe o tormento que espera você. Imagine se para livrar do tormento Deus rasgou seu próprio coração e nos mandou Jesus. Imagine que tormento é esse, para onde você vai e para onde eu iria se não tivesse crido em Jesus. Mas eu digo, você vai se você não crê em Jesus. E Ele quer salvar você hoje, porque amanhã vai me lembrar aquilo que a esposa de Davi disse para ele: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. E fez ele descer por uma corda, lá pela janela da cidade, e foi embora. E quando o pai chegou lá, quando chegaram lá os mandados por Saul para matá-lo, não, ele foi embora. Aí o pai zangou-se com ela. Ele disse: não, ele queria me matar, disse que ele me mataria se eu não libertasse ele. Então, mandei e foi embora. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, olhem para esse Jesus maravilhoso. Olhem para esse Jesus que é capaz de salvar um pecador miserável como eu era. Um pecador mau, nojento, imundo, trapaceiro, tudo que não servia, tudo que não prestava, eu fazia. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, mas não era bem isso. O principal dos pecadores é o Ferreira que vos prega agora esse evangelho. Olhe, você precisa de crer nesse Jesus maravilhoso. Não se conforme em não crer nele. Aceite-o com o seu coração e veja bem o que nos diz a palavra em Apocalipse 14, 6 e 7. Descobrimos uma coisa maravilhosa: um anjo proclamando o evangelho eterno, um anjo no céu. João diz: eu vi um anjo forte, com o evangelho eterno na mão, para o proclamar a todas as nações e as tribos. Olha, o anjo com o evangelho eterno. Esse evangelho que eu estou pregando agora para você. O anjo estava com ele na mão para pregar às nações naquele momento indeciso, naquele momento que era crucial para a raça. Era o livro de Apocalipse, quando o Senhor estava para se sentar no seu trono e chamar todas as nações para serem julgadas. João viu o anjo com o evangelho eterno na mão para pregar às nações inteiras esse evangelho maravilhoso. E o anjo dizia, no fim de sua pregação:
temei a Deus e dai-lhe glória. Ouça isto, temer a Deus e dar-lhe glória. Meu amado, você está entendendo isso? Minha querida, você está entendendo isso? Estou falando com você. Estou falando com você. Você está entendendo isso? Olhe para Jesus. Tema a Deus. Dê glória ao Senhor. Porque você pode estar bem perto da sepultura. Você pode estar bem perto da sepultura. Nós acompanhamos muita coisa hoje em dia e vemos pessoas que ontem conversavam conosco, hoje estão sepultadas. A morte, ela chega num momento, em um instante, em um átimo de tempo, uma pessoa cai deste mundo nas chamas do inferno. E eu gostaria que você que está me ouvindo não passasse por isso. Creia nesse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que você assistiu ao nascimento dele ontem, o aniversário do nascimento. Ele morreu por você, pregado numa cruz. Presente de Natal, para você, para mim e para todo mundo, não vale nada. O que vale para nós é aquele que nasceu, viveu entre nós, morreu pregado numa cruz, derramando seu sangue gota a gota em nosso benefício. Esse sim, esse merece ser olhado, esse merece ser amado, esse merece ser temido, esse merece ser aceito, esse merece ser chamado de meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Eu gostaria que você pensasse nisso. O Natal, meus amados, não vale nada do ponto de vista de salvação. Olhe bem. O anjo disse, hoje nasceu o Salvador. Mas para quem crê no Salvador? Quem não crê no Salvador não adiantou ele ter nascido. Não. Mas você comemorou o nascimento dele. Então agora, aceite a ele, porque ele veio por sua causa. Ele não veio apenas para você ganhar um presente de Natal, não. Ele veio como presente de Deus para a sua salvação. Ele foi uma dádiva divina. Aliás, a maior de todas as dádivas divinas foi Jesus para nós. Não existe um presente maior que Deus tenha dado a ninguém. Muita gente busca riqueza, muita gente busca o gozo desse mundo, muita gente busca fazendas, dinheiros. O que é que adianta isto se no fim das contas você morrer e for para o inferno? De que te adiantou a fazenda, o carro do ano ou o dinheiro na conta? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não foi para isso que ele veio. Ele veio foi para morrer pregado naquela cruz, na sua cruz, na minha cruz, morrer oprimido pelos nossos pecados, mas por fim nos chamar de irmãos, por fim tornar-se nosso irmão, e nos encontrou mais pretos do que carvão, e nos lavou com o seu sangue, nos deixou mais alvos do que a neve, e assim nos apresentou ao Pai, reconciliando-nos com o nosso Deus, porque nós estávamos distantes, afastados, muito longe de Deus. O Senhor Jesus nos encontrou, nos lavou, nos salvou, atravessou o Jordão conosco, e agora nós, a Igreja de Deus que ainda está no mundo, embora esteja no mundo, embora ainda esteja sujeita a pecar, mas ela já está assentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós já estamos lá. A palavra garante isso. Deus garante isso.
E Deus não mente, Deus não engana ninguém, Deus não tapia ninguém, Deus não usa, como nós usamos, pedaço de bolo para tapiar a criança. Não, o que Deus diz está dito. Quando Deus diz, eu vou te matar, não adianta, Ele vai matar mesmo. Quando Deus diz, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, não precisa você ter medo de nada. Já sabe que Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Deus diz, eu serei inimigo dos teus inimigos, Ele vai ser inimigo dos seus inimigos. Quando Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, Ele vai te abençoar e abençoar os que te abençoam também. Pois bem, irmão, esse é o Jesus maravilhoso que nós pregamos. É um Jesus que faz parte de nós. É um Jesus que está em nós. Nós não pregamos um Jesus estranho, um Jesus que está lá na Palestina. Não, pregamos um Jesus que está entesourado em nossos corações, dentro de nós. Fez de nós morada para Ele e não vai embora, não se ausenta de nós. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que, como homem, nasceu anteontem, aniversário dele. Mas como Deus sempre existiu desde os tempos da eternidade. Desde que Deus existe, Ele existe também. Viu? Ele não é mais novo do que Deus, não. O Senhor Jesus é Deus tão antigo quanto Deus, como o Espírito Santo é Deus tão antigo quanto Deus. É um só Deus em três manifestações gloriosas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a sua salvação, mesmo aqui na Bíblia, onde o nosso Deus diz, olhai para mim e sereis salvos, é Jesus dizendo isso. Por quê? Porque ali estava o Deus Trino. O Deus Trino. Se Deus disse isso, olhai para mim e sereis salvos, Jesus disse a mesma coisa, o Espírito Santo disse a mesma coisa, na mesma hora, no mesmo instante, porque foi uma palavra só do eterno e glorioso Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Para quem você tem olhado? Pense comigo um pouco. Você já olhou para Jesus alguma vez? Você já procurou vê-lo com os olhos da fé? Você já descobriu que você é um pecador, mas é amado por Deus? Mas olha, eu quero lhe dizer uma coisa bem dolorosa que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não me aceita, tem a vida eterna. Os que não aceitam não verão a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Olha, eu aconselho você a sair de debaixo da ira de Deus agora. Deus quer tirar você de debaixo da ira dele. A Escritura diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. E Jesus veio ao mundo justamente para isso. Eu era um ímpio. Toda a igreja de Deus que já está na glória é composta de pessoas que eram ímpias também. O apóstolo Paulo era um ímpio. Pedro, João, todos eles eram ímpios, pecadores. Todos eram ímpios. Entretanto, uma igreja já está na glória. A outra igreja, a militante, está peregrinando por aqui, pregando Jesus aos pecadores, obedecendo a ordem de Jesus. Ele disse, olha, ide, ensinai tudo que eu vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, então não há escapatória.
E Deus diz, olha, eu sou Deus e não há outro. Deus disse isso. Olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra, viu? Porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro para quem você apele. Não há promessa, não há adoração, não há imagem, não há... eu sou devoto de São Benedito, ou de São Pedro, ou de São João. Não há nada disso. Se você não crê em Cristo Jesus como seu Salvador, você está perdido, meu irmão, meu amigo, minha amiga, vocês estão perdidos. Agora, a Igreja de Deus, esta está segura com o Senhor, essa está segura com Deus, tanto a que está nos céus, como a que está aqui na terra. Olhai para mim e sereis salvos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão desperto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não adianta olhar para outro lugar. Não adianta olhar para ninguém. Certa vez, quando o Senhor chamou Pedro, Pedro olhou para João e disse, Senhor, desce aí. O que é que o Senhor Jesus disse? O que é que você tem com isso? Se eu quero que ele fique. Siga-me você. Estou chamando é você. Estou chamando você para a salvação. Quero salvar você agora. Quero salvar você hoje. Quero fazer de você uma nova criatura hoje. Quero fazer de você um filho de Deus hoje. É isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que Jesus quer fazer com você. Quer fazer de você um irmão dele hoje. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida hoje, agora. Ele quer fazer isso. Agora, ele não invade. Satanás invade. Mas o nosso Jesus não. Ele convida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No outro lugar diz ele, vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele estava na festa da Páscoa lá no templo e nesta hora ele vendo a situação dos pecadores, levantou-se. Levantou-se e disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ah, meus amados, o meu era pesadão, mas quando encontrei o Senhor Jesus, meu fardo caiu lá, ele pôs o fardo dele sobre mim, um fardo muito leve, que até hoje não canso de levá-lo. Até hoje, levo esse fardo leve sobre mim. E eu gostaria que você trocasse agora o fardo de seus pecados, jogasse tudo fora, pedisse a Deus, confessasse a Deus o seu pecado, se arrependesse dele e pedisse a Deus que jogasse tudo fora para que você cresça em Jesus agora e nesta hora você se tornasse um cidadão do céu, se tornasse um filho de Deus por adoção, se tornasse um santo por eleição. Você não quer? Pense um pouco. Pense um pouco. Olhe para mim agora. Está me vendo? Cabelos brancos, 93 anos. Eu me converti em 1948. Portanto, faz 73 anos. E digo uma coisa a você, meu querido e minha querida. Nunca me arrependi nem um momento de ter crido em Jesus e ter entregue a Ele a minha vida. Nunca me arrependi. Se você crê em Jesus, e eu estava prestes
a ir para o inferno porque eu planejava cometer um pecado muito grande. Mas o Senhor Jesus me acudiu, me livrou, me abençoou e hoje eu estou com 93 anos pregando este evangelho, no qual eu criei e sou abençoado até agora, aos 93 anos. Gostaria que você fosse para o céu comigo. E certamente eu vou primeiro do que você, sou bem mais velho, mas eu queria que você chegasse lá. E eu queria ver você lá. E eu queria encontrar você lá. Faça isso. Creia em Jesus agora. Aceite Ele agora. E glorifique o nome dEle agora. Amém? Amém? Amém. Então, amém. Louvado seja o nome de você, do Senhor Jesus. E agora, vou fazer por você uma pequena oração. Repita comigo. Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego a minha vida. Perdoa meus pecados. Lava meus pecados. Escreve meu nome no teu livro. Porque eu quero estar sentado contigo nos lugares celestiais. Quero ser chamado de bendito de meu Pai naquele grande e glorioso dia. Ouve, Senhor, a minha oração. Você repetiu? Amém. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Pastor Gênesis aqui, a paz do Senhor Jesus, amados pastores José dos Santos Ferreira, Rogério, Neuza Gomes Ferreira e Márcio Ferreira. Desejo um feliz ano novo com as bênçãos do Pai Celeste a todos. Amém. Deus abençoe. É isso? Pastor Gênesis, obrigado, pastor, igualmente para o irmão, em nome de Jesus. Amém. José, né? Tá aí vários irmãos, né? Então, nós estamos felizes aí. Vários irmãos entraram, pastor Zé Luiz Borges, amém, é verdade, a paz do Senhor Jesus, pastor Ferreira e pastor Rogério, Deus abençoe pastor José Luiz, meus Irosias, a paz do Senhor, pastor Rogério e pastor Ferreira, Deus vos abençoe, Deus abençoe a irmã Elzira, e aí a sua família em nome de Jesus, né? Irmã Márcia Valéria, de Saune lá de Cachoeiro, que Deus abençoe, né? E abençoe o pastor Samuel Matos aí. Eliane de Carvalho Ferreira também está conosco. Maxwell Matos, o diácono lá da igreja de Cachoeiro. A paz do Senhor, Jesus, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe, diácono, em nome de Jesus. Elan Sarmento, glória a Deus, lá da Bahia, né? O nosso amado pastor Elan Sarmento, lá de Uruçuca, né? Jaciara Ribeiro, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Muito bem. Aí vários irmãos, né? Cláudio Silva Santos, o Claudinho lá de Brejo Grande, a paz do Senhor, amados. O pastor José Borges também desejando aos irmãos aí, pastores e irmãos que estão assistindo esta live, um 2022 abençoado por Deus. Amém. Igualmente a todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém. É isso? Muito bem. Evangelista Paulo Ribeiro está aqui, amém. O diácono Walter Cunha, a paz, pastores, Deus abençoe, irmão Walter. José Martins, a paz do Senhor Jesus, Cristo, meus nobres pastores, né, e missionários da igreja que está em Santa Cruz do Capibaribe, na obra da restauração da igreja, um feliz novo, cheio da presença de Deus para todos os amados irmãos. Igualmente, varão, pastor José Martins, que Deus te abençoe. Santa Cruz do Capibaribe. Lá em Pernambuco, né? Então, Deus possa estar abençoando. Eliane de Carvalho, Ferreira, tá todo mundo aqui, né? Minha irmã também entrou, mandando uma paz, minha irmã Esther, né? E que todos os ouvintes, os que forem entrar amanhã, também tenham um 2022 abençoado, uma passagem na presença gloriosa do Senhor. Amém. Que seja um ano de bênção, que seja um ano de vitória, acima de tudo com a graça do Senhor, porque a pandemia continua. Vamos orar agora em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Amém. Te damos graças, te damos glórias, né? Ó Senhor, por mais uma live, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Aqueles que entrarem amanhã, entrarem hoje, ó Pai, aqueles que serão compartilhados e alcançados, ó Deus, que a Tua graça esteja sobre eles também. Amém. Em nome de Jesus, todos os pastores, todos os irmãos que estão presentes, que o Senhor possa agraciá-los com a Tua graça, com a Tua mercê, com o Teu favor. Sim, Pai. Dá-nos um resto de semana, ó Pai, que é a última deste ano. Ó Deus, que possamos parar e pensar aquilo que não fizemos em 2021, que possamos, ó Deus, diante da Tua face, nos comprometer para melhorarmos, para realizar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua ajuda. Ó Deus, se esse trabalho está encerrado, que a bênção do Senhor continue com todos. Amém. É a oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Até segunda-feira, neste mesmo horário. Amém, Jesus. Segundo assim o Senhor. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou.